Olá, eu vou começar primeiro, acho que contextualizando um pouco, falar um pouco aqui do cenário macroeconômico e dividindo um pouco qual que é o cenário que os economistas, né, do Bradesco enxergam para 2025, para entender um pouco o que também a gente espera para as empresas do ensino superior aí para esse ano. Tá? Acho que o primeiro ponto que chama atenção aqui é um cenário inflacionário, né? A gente vê aqui no gráfico superior à esquerda, a inflação medida pelo IPCA, né, dos últimos 12 meses, e como que é a trajetória dessa curva, né, de inflação para 2025, né? Então, a gente percebe que a inflação está em alta, a gente está rodando ali no patamar aqui próximo de 5%, né? A gente começou o ano anterior, né, abaixo de 4%, a gente já está ali bem perto de 5%, e a expectativa é que isso daí continue subindo até chegar aí próximo de 5,5%, se o governo conseguir, né, controlar, fazer os ajustes fiscais, os juros também começarem a desaquecer a atividade, a economia, a gente veja uma reversão, né, dessa tendência de alta da inflação, né, do IPCA, tá? Esse aqui, né, a gente vê que é uma preocupação da economia, do mercado financeiro, dos investidores, né, por conta aí da questão aí de juros e também do fiscal. Está acima da meta, né, do governo, e isso aqui é um aspecto importante que a gente enxerga para o setor pela questão, né, dos custos estarem muito atrelados à inflação, né? Então você tem os dissídios coletivos, né, de folha, você tem o próprio custo, né, com aluguel, são fatores que impactam, né, as operações das empresas, principalmente no segmento presencial, né? Que acho que também nesse aspecto as empresas, pelo menos as empresas listadas, tiveram uma mudança grande em relação ao que era, por exemplo, na época do FIES, né? Onde prevalecia uma concentração, uma participação muito maior, né, do ensino presencial em detrimento do EAD, por exemplo, e que naquela época também a participação, né, de cursos de medicina que conseguem repassar mais facilmente o aumento da inflação nas mensalidades, naquela época era muito menor, né? Então, acho que vale só destacar aqui que essa questão do aumento da inflação é uma preocupação, né, dos investidores aqui para as empresas do ensino superior, principalmente pelo risco que pode ter nas margens do ensino presencial. E aí eu só lembro que hoje, né, a exposição do setor ao ensino presencial é bem menor do que já foi, por exemplo, na época do FIES, né? Hoje a gente tem uma participação maior aí de AD e de medicina. Acho que o segundo aspecto que eu chamaria a atenção é a alta de juros, né? Então, para combater, para reduzir, desaquecer a economia e ter uma redução da inflação, o Banco Central vem utilizando, né, do aumento de juros, né? Então, a gente vê aqui a taxa Selic em elevação. A gente está aqui hoje no patamar ali de 13,25. O ano de 2024, ele rodou ali na média de mais ou menos uns 11%. Então, a gente já está aqui acima de 13%. E a expectativa, né, do nosso time macro aqui do Bradesco é que os juros continuem subindo até chegar ali ao patamar de 15,25, né? E deve ficar ali quase até o final do ano, nesse patamar, né, mais alto de 14,25, para só então começar a cair, né, no final do ano. Ou seja, a gente vai ter, né, uma taxa de juros média no ano de 25 muito mais elevada do que foi, né, o ano de 2024. E isso aqui tem impacto, né, para toda a economia e tem impacto talvez mais relevante para as empresas listadas, né, do ensino superior, porque como a gente vai ver aí na sequência, a gente tem aqui um cenário
de endividamento relativamente elevado das empresas. Então, essa alta, né, dos juros vai acabar impactando, né, as despesas financeiras e pressionando o lucro das empresas nesse ano de 2025, tá? E por fim, aqui na parte macro, a gente vê aqui no gráfico inferior o crescimento do PIB. Esse é um crescimento do PIB em relação ao trimestre anterior, são crescimentos sequenciais, e aqui eu chamaria a atenção, né, que a economia vem num ritmo de crescimento bom, nos últimos 2 anos, 2023, 2024, crescendo num ritmo bom. A gente acha que esse crescimento ainda persiste no primeiro semestre de 2025, mas esse cenário, esse esforço do Banco Central em reduzir a inflação através de aumento da taxa de juros, deve fazer com que, né, a atividade reduza e a gente veja, né, a partir do terceiro trimestre já desse ano, até uma leve queda do PIB, tá? Então, isso aqui acho que é importante também para como um alerta, né, para o cenário de captação que vem aí no meio do ano, né, captação de inverno. Esse é um ponto que a gente escuta também como preocupação, né, dos investidores em relação a essa desaceleração, né, do PIB, da economia, já começando no segundo semestre, e que provavelmente também vai impactar o ano de 2026, né? Não é muito aqui o foco, mas só para adiantar que essa desaceleração do PIB da economia no segundo semestre desse ano deve se refletir também no crescimento mais baixo em 2026, ou seja, o setor de educação, que tem ali, né, uma correlação com a economia, com a geração de empregos, com a confiança do consumidor, pode ter ali um efeito ali mais desafiador para manter o aluno matriculado, repassar, né, um aumento da mensalidade que vai ser mais alto no final desse ano, né, por conta da inflação mais alta e também do próprio crescimento aí de captação, tá? O próximo slide aqui é mais para passar um pouco do que a gente está vendo de cenário para as empresas listadas no ano de 2025, né? Então, a gente vê aqui no gráfico superior esquerdo o crescimento de receita líquida das 5 empresas que a gente analisa, e a gente vê aqui um crescimento modesto, né? Um crescimento que eu diria relativamente baixo, né? Quando a gente considera aqui uma inflação rodando na casa de 5%, e a gente vê ali um crescimento médio, tirando a AFIA, né, que está ali nos 2 dígitos, um crescimento próximo da inflação, né? Cogna um pouquinho mais alta, mas a gente vê ali Ânima, Vitro e Dux com crescimento em termos reais, né, descontado a inflação, um crescimento baixo. Acho que esse é um aspecto que acho que não é muita novidade, né? A gente já vê essa tendência de um crescimento mais baixo de receita para o setor desde o ano de 2024, e continua sendo um desafio para as empresas, né? Como conseguir crescer receita, porque isso daqui também pode pressionar as margens das empresas, que é o gráfico à direita, né, de margem EBITDA. A gente projeta margens aqui de lado para uma leve queda, né, para algumas empresas, por conta dessa falta de alavancagem operacional, ou dessa baixa alavancagem operacional, ou seja, as empresas vão ter um crescimento de receita relativamente baixo para enfrentar, né, um aumento de custo, muitos custos ligados à inflação, que podem, né, pressionar essas margens, né? E a gente vê aqui na parte de baixo o que a gente projeta de lucro, né? O lucro de 2025, como que ele deve se comportar em relação ao lucro de 2024, e a gente vê exatamente, acho que esse cenário difícil,
né, tirando ali, né, a Áfia, que está ali tem um modelo de negócio voltado à medicina, que é mais resiliente e que não deve ter grandes impactos ainda nesse ano de 25, a gente vê outras com queda de lucro, né? E o destaque aqui é a Ânima, né? A gente projeta, né, um crescimento forte, uma queda forte de lucro, né, de quase 50%, mas a gente também vê queda de lucro para as outras duas grandes empresas do setor, né? Cogna e Dux, a gente projeta aqui uma queda do lucro em 25 em relação a 2024. E o motivo para isso é um pouco que a gente falou, né, anteriormente, esse aumento na taxa de juros combinada com um alto endividamento das empresas, que esse gráfico aí no canto inferior direito, alavancagem das empresas, né? Isso aqui é um indicador do endividamento líquido das empresas em relação ao EBITDA, né? Então, a gente vê ali a Ânima com uma alavancagem mais alta, de quase 3 vezes o EBITDA que ela gera, e, portanto, ela acaba tendo uma pressão maior do aumento dos juros nas despesas financeiras e fazendo com que ela tenha ali uma queda maior de lucro em 2025. Né? Essas aqui são nossas projeções. E aqui eu também, né, destacaria aqui que, apesar desse ambiente mais desafiador, a gente tem visto as empresas conseguindo gerar caixa, né, no ano de 2024, e a gente acha que também geram caixa no ano de 25, fazendo com que a alavancagem, né, medida pela dívida líquida sobre o EBITDA, ela caia, né? Então, a gente vê ali no gráfico, né, a queda desses indicadores em 24 e também, né, menos do que foi 2024, mas também em 25 a gente vê quedas. E aqui eu, né, resumo um pouco a, a geração de caixa, né, todas as empresas que a gente cobra aqui com geração de caixa para o acionista, ou seja, depois de pagar o serviço da dívida, o que sobra livre, né, para o acionista, todas as empresas com uma geração de caixa positiva, isso foi em 23. Teve algumas empresas com, né, uma geração de caixa mais forte em 24, e apesar, né, do cenário, né, difícil em 25, a gente ainda projeta uma geração de caixa positiva, né, em alguns casos menor do que foi 2024, mas ainda assim em um patamar positivo. E aqui acho que é outro indicador do lado superior direito, que é mais, né, que o investidor olha mais e a gente tem destacado, tem chamado a atenção, que é a geração de caixa, né, que é esse do lado esquerdo, dividido pelo valor de mercado das empresas, o valor de mercado das ações. E a gente percebe, né, que você tem ali um retorno, né, atrativo, um retorno, né, elevado, de 2 dígitos, quando a gente olha o ano de 2025, né? Então, apesar de todo esse ambiente difícil, as empresas, dado, né, o que aconteceu com o valor das empresas no ano passado, que é o gráfico inferior esquerdo, aqui é quanto que as ações caíram no ano fechado de 2024, né? A bolsa como um todo caiu 10%, né? E aqui o setor, né, também caindo, acompanhando, caindo bem mais. A gente vê ali a Cogna na lanterna, né, com uma queda de quase 70%, mas a gente vê também a Edux caindo mais de 60%, muito mais do que a Bolsa, fazendo com que, né, na nossa visão, né, o valor, o valuation das empresas estejam ali no patamar atrativo com esse retorno, né, da geração de caixa sobre o valor das empresas, nesse patamar aqui de 2 dígitos, né? Cogna 13% e Dux 12%. Então, um pouco aqui do nosso cenário e da nossa visão aí para as empresas. Aí, acho que entrando um pouco, né, no tópico aí de cenário das empresas, a gente fez uma conferência de educação, foi um dia inteiro,
com as 7 empresas listadas do ensino superior aqui no Bradesco BBI. A gente fez aí, tem algumas semanas. A gente reuniu só o C-level das empresas, né? Então, CEOs, CFOs, de todas elas, para debater um pouco as perspectivas, né, para 2025. E aqui eu vou passar de uma maneira que resumida, um pouco do que teve aqui em comum entre todas elas. E aí depois, Jefferson, Vianney, se precisar, a gente pode entrar também, né, em detalhes de cada uma. Mas começando aqui com a parte de captação, que eu acho que esse é o que o mercado, né, olha com muita atenção, é o principal ciclo, né, o principal evento, né, como se fosse a Black Friday aqui, né, do setor de educação, é a captação de início de ano. E como a gente viu ali na parte de crescimento, né, a economia ainda está indo bem, né, a gente espera uma retração, uma leve retração a partir do meio do ano, mas no momento, a economia ainda segue aquecida, e a gente está vendo isso se refletindo um pouco nos dados de captação das empresas listadas, né? Então, o que a gente ouviu é que no ensino presencial, elas estão falando ali, estão vendo um crescimento, né, no número de ingressantes no ensino presencial. A captação naquele momento ainda estava no meio do processo, né? Ele não foi concluído, estava mais ou menos ali na metade do ciclo, mas a indicação era boa e a gente entende que está alinhado, né, com o crescimento aí da economia. Márcio, posso Sim, te pode interromper um interromper, pouquinho? claro, Tá. pode sim. Eu pergunto se eu posso interromper, porque tem pessoas que têm que recomeçar do começo. Você interrompe, a pessoa fala assim: Não. ah, agora eu vou ter que começar lá do começo. Tá. A hora que você falou essa questão do presencial, nós identificamos na Roper, ainda no ano passado, um movimento que eu batizei de represencialidade. Tá? Nós tivemos aquela explosão da educação à distância, com uma mensalidade muito mais barata na educação online, e aquilo fez um arrastão pelo interior do Brasil inteiro e nas capitais. Depois, muitos alunos perceberam que não se davam com a metodologia. Não é todo mundo que consegue fazer um curso na IAD. E aí você começou a ter um movimento que era que eu chamo de represencialidade. O que quer dizer isso? Você tem um deslocamento do aluno que fazia um EAD online, que é 100% digital, para ele fazer uma educação com 1, 2 dias da semana no polo, que é o que o MEC chama de semipresencial. Nós todos chamamos de semipresencial. E teve um aluno que nem com semipresencial ele encaixou, que ele quer fazer o presencial. Então, nós identificamos esse movimento o ano passado e o Jefferson tem indicativos desse movimento. Bacana, levantou a bola aqui, né, João Vianney? Acho que a ideia, só mais só para completar, eu acho que vai super corroborar com a sua análise, né, que eu já tinha lido aqui no relatório, mas o dado a Roper tem, e depois eu posso comentar com um pouco mais de detalhes, né, eu ia esperar se acabar aqui, mas um indicador chamado Indicap, né, que é um indicador de captação, né, Vianney, até para dar o crédito aqui para o Paulo Presce, né, que está nos ouvindo, ele é que faz toda essa junção de dados, né? São mais de 300 instituições, isso dá mais ou menos 46% do volume dos integrantes totais do país, então é uma amostra super representativa. E o dado de janeiro agora, né, mostra um crescimento de 9% em relação ao ano de 25. Então, janeiro 25, ao ano de 24, desculpa. Então, janeiro de 25 em relação ao ano de 24 cresce 9%. Depois eu detalho que isso é bom, mas nem tanto, porque o ano passado cresceu mais, né, em termos relativos, mas que o presencial, obviamente, está puxando esse número para cima, né, que é isso que o Vianney comenta, né, Vianney? A gente tem um crescimento de 4% apenas no EAD em relação a 24, janeiro, né? Então, só pegando dentro do mês. Obviamente, fevereiro, não dá para a gente ter ainda a visão do intake, né, completo, porque isso obviamente precisa passar alguns meses a mais, mas o presencial cresce 11% e o EAD cresce 4%. E a gente tem o semipresencial no meio aqui, que é também um ponto interessante que o Vianney comenta, que esse cresce 19%. Então, em termos gerais, cresce 9%,
Só que o semipresencial e o presencial puxam esse número para cima e o EAD puxa isso para baixo. Depois eu comento um pouco mais aqui, mas acho que corrobora com esse primeiro ponto aí que você traz. Não, perfeito. Acho que está bem alinhado mesmo com o que a gente tem ouvido das empresas listadas. E na parte do EAD, a gente vê ali, que depende um pouco de como cada empresa classifica, né? Tem empresa que acaba colocando o semipresencial junto com o presencial, junto com o EAD, do ponto de vista regulatório EAD, mas tem uma certa mistura ali. Mas o que a gente tem visto é assim, pensando na modalidade 100% online, a gente tem visto ali uma dificuldade em crescer, que não é novidade, né? A gente já vê isso desde, né, de 2024 das empresas, e continua esse em 25. Então, a gente vê grandes empresas citando até queda, né, de ingressantes esse ano na modalidade 100% online. A gente viu isso aí um pouco da Edux, da Cogna, mas mesmo outros também por motivos específicos, né, ANI, Macer, também vendo queda de novos matrículas no EAD. O que está compensando, e é que você comentou, Jefferson, é o semipresencial. Esse é o segmento que está ganhando participação, é o que está crescendo, é o que está puxando. E aí, quando você combina, no caso de algumas, né, que junta o semi com o EAD, a gente vê ali uma performance mais estável, né? Ela acaba compensando a queda que está tendo no EAD, e acho que em alguns casos pode até ter a ver com um efeito ali de troca, né? É um aluno que acaba optando lá pelo premium, pelo semi e deixando ali o 100% online. Então, assim, pelo menos assim, na minha visão, acho que é um cenário positivo que eu vejo de captação, né? A gente não está vendo queda, né? Quando a gente soma aí todos os segmentos, o que a gente vê aí como, né, bons olhos, dado que na nossa, né, visão a gente não acredita muito que vai ter, né, um grande crescimento do número de alunos, né, no Brasil, né, após vários anos de crescimento, né, impulsionado pelo EAD. A gente vê que o grande motor de crescimento desses últimos anos, que foi o EAD, ele já, né, perdeu muito fôlego. A gente já viu isso nos dados do INEP lá de 2023, e a gente acha que aquilo é uma tendência, e que, portanto, o crescimento da base de alunos do setor tende a desacelerar, tá? Então, nenhuma grande surpresa, e no final, assim, a gente vê isso até com bons olhos para as empresas, tá? É, não está aqui, mas só para passar também nessa parte de captação, medicina é um assunto também bastante de interesse, né, do pessoal, até pela relevância que se tornaram os cursos de medicina nas empresas listadas. A gente ouviu que o preenchimento dessas vagas de medicina, cada ano que passa, tem sido, né, mais difícil, né, pelo aumento que tem tido grande de novas vagas e por uma demanda que tem sido mais estável ao longo dos últimos anos, as mensalidades que têm subido muito e continuam subindo, mas por enquanto a gente não vê ali, né, um sinal amarelo, pelo menos nas listadas, todas elas comentando que têm conseguido preencher as vagas. De maneira geral, tem conseguido aumentar o valor das mensalidades dos cursos de medicina mais ou menos em linha com a inflação. Claro que tem regiões que estão tendo mais dificuldades, que tem que dar algum desconto, que não consegue subir o preço para os novos ingressantes, mas olhando como um todo, o cenário ainda é favorável, ainda é positivo para as empresas. Passando aqui na parte de custos ou de margens, como a gente viu ali, o setor já tem um crescimento, né, menor, é um crescimento mais difícil. Isso tudo porque, além da base de alunos não estar crescendo ou estar crescendo pouco, a gente ainda vê uma competição, né, uma guerra de preço muito grande no setor. Então, aquele componente, né, de preço que poderia ajudar a receita das empresas não acontece, né, ainda, e, portanto, as empresas têm que
controlar, né, os custos para conseguir manter as margens. Então, a gente viu também do lado das empresas, né, um esforço e um foco grande em, né, melhorar custos e eles acham que, ao contrário do que a gente está projetando, né, eles acham que vão conseguir segurar as margens, né? A gente está com uma visão um pouco mais conservadora, né? A gente tem ali, como a gente viu, algumas quedas de margem para 2025, mas as empresas estão mais confiantes, esperam manter as margens nesse ano, tá? E acho que em linha, né, com esse cenário, né, de desafiador, com alta de juros, maiores despesas financeiras, também um foco muito grande na geração de caixa e na redução da alavancagem. Isso daí a gente acredita que as empresas vão conseguir, talvez menos, né, do que elas têm passado, mas ainda assim vão ser suficientes para reduzir, né, o nível de endividamento, ah, o que, hora que a gente tiver um cenário de queda de juros, a gente não acha que os juros vão ficar nesse patamar atual, isso também vai ser, né, um vento a favor muito positivo no lucro e na geração de caixa das empresas. Isso provavelmente deve começar a acontecer só no ano de 26 e aí continua também aí para frente, tá? Eu acho que o principal ponto ali debatido junto com a captação nas reuniões que a gente fez com as empresas é a questão aí do novo marco regulatório do ensino superior, né, que está atrasado, né, era para ter saído ali no final de dezembro, depois tinha ali uma expectativa que fosse sair ali na segunda semana de fevereiro, vai chegar o carnaval, a gente não tem essa definição ainda, embora eu acho que o setor, né, os dirigentes, as empresas já têm um esboço razoável do que deve vir, né? É, que seria a, a criação de uma terceira via, né, do modelo semipresencial, que hoje não existe, de um aumento da presencialidade, né, nos cursos. Alguns cursos, né, não vão mais poder ser oferecidos na modalidade 100% online, talvez vão ser só no presencial e no semipresencial. Vão ter alguns controles, né, do tipo, vai ter uma limitação do número de alunos por professor, vai ter que ter ali um controle de frequência quando a aula não for presencial, quando for uma aula remota, síncrona. É, uma exigência, né, de laboratórios físicos para as aulas práticas, né, que em alguns casos elas acontecem de forma virtual, né, ferramentas virtuais para a parte de laboratórios. Então, vai ter ali uma exigência maior na qualidade, né, dos cursos, principalmente à distância, mas que acho que de maneira, diria que talvez quase consensual, as empresas acreditam que o impacto vai ser pequeno, né? Mas deixa eu pegar esse ponto, assim, só para ajudar aqui. Tem um ponto só que me deixa com uma pulguinha atrás da orelha aqui nisso, que é a questão lá da tutoria versus docente, né? Então, assim, hoje as companhias, principalmente as grandes, eu já tive a oportunidade de vivenciar, elas têm um volume muito grande de tutores administrativos cuidando de práticas, vamos dizer, que o MEC está entendendo que são mais docentes e ele está dizendo que isso vai ser corrigido no novo marco. Esse ponto específico, na minha visão, e versus a quantidade de alunos por docente, isso por si só seria um impacto gigantesco de custo nas operações. Do que você ouviu dos players, isso eu já vi até ali que algumas companhias já têm feito movimentos, né, de já passarem ali tutores administrativos para professores. Você não ouviu tanta preocupação deles com esse ponto, porque só esse os outros eu entendo que já estão mais ou menos precificados, mas esse me gera uma dúvida.
Não, aqui uma das alternativas é exatamente você fazer uma mudança, né, nos cargos, né, para conseguir atender mais essa demanda de docente ou de que eles chamam de até agente pedagógico. Então, vai ter uma mudança também na nomenclatura dos cargos para conseguir atender mais facilmente essa exigência ali do MEC. Inclusive, assim, bom, é público, né? A gente escreveu aqui o relatório, né? A Vitros já está fazendo um pouco desse movimento de ajuste, e é um ajuste não no sentido de aumentar, né, o número de professores, de docentes, de pessoal, né? É o contrário, em uma das operações que eles têm. Ah, e já pensando, obviamente, no que vai sair, né, da regulação, ou seja, irão atender às exigências e ainda assim conseguem ver uma oportunidade, né, de ganho de eficiência. Claro que ali é um caso um pouco mais específico, né? Eles tinham um modelo era um modelo um pouco mais híbrido, né? Para as outras tem ali um impacto, eu acredito, um impacto maior, mas ainda assim acho que, né, as principais empresas que atuam, né, no EAD acreditam que o impacto é pequeno, vai ter ali uma expectativa de repasse, né, nas mensalidades, que no final acabaria compensando aqui esse aumento de custo, seguraria um pouco as margens. Ah, então também foi um negócio que a gente já está quase ali, né, com o desenho final anunciado do marco regulatório e as empresas é, passando esse discurso aí positivo em relação às mudanças, né? Acho que um outro tópico também, ah, até por ser recente, né, é o programa do Mais Médicos, com novas vagas de medicina, são 5.400 que vão ser ofertadas para as listadas. Saiu ali no começo do ano e já a qualificação, né, de quais propostas, quais instituições, quais mantenedoras passaram, né, pela fase de avaliação de análise econômico-financeira e as empresas, né, listadas, obviamente, participaram e tiveram um número grande de instituições que foram qualificadas. É, e ali a gente também viu um discurso, né, positivo em relação ao desfecho, né, desse edital, com, né, uma expectativa grande de que elas vão conseguir ganhar várias dessas novas praças de medicina, que né, ainda é um segmento bastante rentável, e que para as empresas também, apesar de uma perspectiva de que em algum momento deve ter ali uma redução, né, um aperto, ainda assim é melhor você estar participando, né, desse aumento de vagas, ah, do que estar fora. Então, acho que é outro destaque ali que teve. A gente já tem ali os resultados preliminares e as empresas também estão bem otimistas com relação a isso. Acho que só para dar E um acho que, número, né, claro, para corroborar, acho que 32% das propostas aprovadas estão concentradas nos grandes players, né? Então, das empresas listadas, melhor dizendo. Então, só para dar um dado aí de. perfeito, perfeito, Jefferson. É um número bem relevante. E, por último, aqui a parte de consolidação, né? Acho que o setor teve ali, né, no início, né, quando as empresas abriram capital, lá em 2007, 2008, já faz muito tempo, né? O setor, né, indo muito bem, crescendo, é, né, o FIES ajudando, o EAD incipiente, um momento muito propício, um mercado muito fragmentado, a gente viu um movimento, né, muito grande de aquisições, de fusões, e depois bem menos. A gente já tem aqui, né, a gente vê aqui aquisições muito pontuais, pequenas, né, Edux fez, né, algumas,
A Áfia faz bem específico na parte de medicina, mas é um mercado que está muito menos aquecido, até pelo, né, contexto macro, de dificuldade, mas essa consolidação de transações mais transformacionais, eu acho que é um negócio que também foi debatido nas reuniões. Algumas estão focadas mais no crescimento orgânico, né? Não tem muita perspectiva, né, de estar ali num desenho de fusão com alguma outra listada, mas a gente viu aqui, né, a Edux fala abertamente, né, desse interesse em se juntar com a outra empresa, dado né, ganho de escala, economias de custo, mas também tem, acho que um ponto que a Cogna levantou, que chama atenção, né, que é bem relevante também na visão deles, que é a questão da competição, né? Então, você concentrando um pouco mais no mercado, isso deveria, né, ter impacto, né, na competição, na redução da competição, que poderia, né, gerar um movimento ali de, né, fim de guerra de preço, aumento das mensalidades, né, um ciclo virtuoso positivo, que seria não só né, para essas empresas se juntarem, mas também para todo o setor, né? Então, você teria ali um espaço, né, de incremento de valor, né, de resultado muito importante, não só por, né, reduções de custo, mas também nessa parte aí de preços, né, das mensalidades, competição, né? Eu acho que eram esses aí os principais pontos, Jefferson, Vianney. Se vocês quiserem, a gente pode entrar aqui em mais detalhe em alguma, né? Eu acabei até como para ajudar aqui, se precisar, né? Tendo um slide, né, de cada empresa, né, do que a gente discutiu, né, com cada empresa, mas vocês me dizem como é que vocês querem prosseguir. Não sei se teria o tempo que nós estamos a 10 para as 4. Às 4, todo mundo tem um outro compromisso. Você consegue fazer em 1 minuto cada empresa ou não? Não, acho que está bem resumido aqui É, então, a gente vai ficar por aqui, vamos para as perguntas então. Márcio, querido, eu achei muito bacana essa perspectiva que você falou da maturidade da comunicação que as empresas tiveram na reunião com vocês, né? Eu achei isso muito bacana porque nós já temos, como tu falou, 2 décadas de SA no Brasil chegando aí. Você vai elevando a barra de qualidade da competência para você ser um C-level de uma companhia como essa. Eu acho que você registrou isso muito bacana e eu queria, então, deixar aqui o registro que o Jefferson já fez. A gente tem uma proximidade com as SAs nos indicadores, né? Na coleta dos indicadores, não é uma prestação de serviço, isso é gratuito, é uma prestação de serviço da Roper para o mercado como um todo. Então, eu queria reiterar o agradecimento que o Jefferson já fez aqui, só para pontuar essa questão. E o que você observa das tendências de mercado reflete muito nas análises da Roper. Por exemplo, o Paulo Pressi e a equipe de estudo de mercado, ele, a Karen Saul e a equipe toda ali, eles identificaram em janeiro uma recuperação na mensalidade do presencial. Até o ano passado, a mensalidade, a mediana, que é 50% da mensalidade praticada no presencial, estava em R$ 784. Em janeiro, agora, a mediana foi para 834, né? Então, isso mostra esse movimento da represencialidade e uma recuperação de valor na mensalidade do presencial. Se as companhias também estiverem observando esse fator, as que tiverem mais alunos no presencial podem ter uma notícia boa no segundo semestre, porque elas vão fazer uma geração de caixa no primeiro semestre com recuperação no valor da mensalidade. E o dado que o IPEA, o IBGE, soltou ontem, ele colocou na inflação de janeiro o peso das mensalidades em ensino superior foi 4%, né? Aí, esse é um dado ali que eu vi ali, eu não sei interpretar. O que significa isso, Jefferson e Márcio? Ela, Márcio. Pelo que eu vi, exatamente ele é o efeito de reajuste das mensalidades do ensino superior.
ele foi exatamente acho, 4,1, 4 e pouquinho, ele foi melhor do que no ano anterior, foi 3 e pouco, mas ele já vem, já acho que de pelo menos uns 3 anos, o aumento que eu acho que reflete mais o do veterano, que a gente sabe que tem realmente um reajuste ali, né, pelo menos por inflação, mas que não era muito o cenário, né, de alguns anos atrás, mas é um dado ali, né, positivo, né, pelo menos a gente vê ali os veteranos tendo o reajuste esse ano também. Excelente, muito obrigado. Eu agora vou pedir uma gentileza para o Jefferson, que ele ia fazer uma abordagem que ele deixou ela engatilhada ali. Dispara. Boa. Não, acho que é só mais para a gente falar de novo do Indicap, né? E aí, até fazendo um convite, né, Vianney, aquelas instituições que ainda não fazem parte, hoje são 301, para ser mais precisa, instituições de ensino no país. Então, de novo, dada a amostra de 2.300, aí, 2.400 em média, é representativo, mas do volume de alunos são 46%, né? Então, de novo, um dado bastante representativo. Fazer um convite para quem, as instituições que estão aqui nos ouvindo hoje, que ainda não fazem parte, né, para que, se quiserem, recebam esse relatório. A gente não divulga aqui o relatório até em respeito àquelas instituições que participam, que socializam os dados, né, conosco, mas eu estou socializando aqui o dado macro, que é esse, né, que eu comentei, que em janeiro a gente teve um crescimento de mercado de 9% em relação à captação de janeiro de 2024, né, dadas aquelas distribuições, 11 no presencial, 19 no semipresencial e 4 no EAD, que representa aí esses 9. O ano passado, no primeiro trimestre, a gente já tem, né, esse dado ele já está consolidado 24, então a gente está indo para o segundo ano. Em 24, no o primeiro trimestre cresceu 9% ao todo, em relação a 23, né, em termos de captação dessas instituições da amostra. Mas o janeiro, especificamente, aí a gente tem que ter um cuidado aqui, porque tem a questão de calendário, né? Ele não pode ser, a comparação não pode ser feita de forma linear, mas o janeiro tinha crescido 23% em relação a 23, né? De uma maneira macro, e todos crescendo bastante, EAD, semipresencial e presencial. Então, se a gente comparar o crescimento 25/24 versus o crescimento 24/23, a gente tem um crescimento menor nesse janeiro, né? De novo, é cedo para ainda fazer algum tipo de, né, de análise, porque a gente precisa esperar o intake fechar. Acho que quando a gente falar de trimestre, a gente vai ter um dado bem Um interessante balanço para a mais gente preciso. comparar, Excelente. exatamente. Tá, Mas mostra, né, Vianney, de uma forma geral, que continua crescendo. Pode estar crescendo menos, mas continua excelente. crescendo, né? Acho que isso é um dado. Ainda está na onda gorda. Ela não quebrou. Ela É, engordou, mas não é. quebrou. Tá? Linguagem de surfista, Márcio. Tu tá na Avenida Paulista, na Faria Lima, talvez não entenda a linguagem de surfista, mas eu moro na praia, aqui em Florianópolis, no Campeche, que é a praia do surf aqui, e tu é meu convidado para a gente ir ali e tomar uma aula com o surfista da linguagem do surf aqui. Eu vou pedir agora para o Márcio e para o Jefferson olharem as perguntas e selecionar, cada um de vocês, uma resposta consistente que abranja as perguntas ali. Enquanto vocês fazem essa leitura aí, eu vou passar aqui a programação da Roper para deixar todo mundo em sintonia com a gente aqui. Deixa eu compartilhar a apresentação da Roper aqui. Não, eu não compartilhei a apresentação da Roper. Eu acho que eu fechei a apresentação da Roper. Vou abrir a apresentação da Roper aqui. Deixa eu abrir aqui a apresentação da Roper para eu poder compartilhar com vocês aqui e mostrar para onde o vento está soprando, né? Para onde vai o mercado de ensino superior, para onde vão as operações e que suporte a Roper pode dar para você aqui, tá? Então, agora sim eu posso compartilhar. Deixa eu voltar aqui, 3, 2, 1, já. Agora sim, está aqui. Achei a apresentação aqui. Tá? Vou colocar em tela cheia, 3, 2, 1, tela cheia. Tá. Esses webinars da Ruper são gratuitos, vêm desde a pandemia com a recorrência semanal, né? E a gente só consegue fazer isso porque tem um grupo de patrocinadores. A Liceu é uma patrocinadora, ela é a principal ferramenta de gestão acadêmica do Brasil, está em uso em centenas de instituições, mais de 1.000 se você somar educação básica, tá? E eles são, na verdade, a espinha dorsal digital para o seu aluno, para o seu professor, para o seu gestor, para o C-Level, porque ele registra desde o prospect, a enturmação, a alocação de professor, atribuição de carga horária, valor de carga horária por remuneração, faz folha, renegociação de aluno,
e ele vai até o diploma digital, exportando dados para o Censo e para o ENAD. Para você colocar o Liceu para rodar na sua instituição, você vai falar no chat aqui com o Fábio Cesp. Tá? O Fábio Cesp é o diretor do Liceu, ele é o VP da técnica e diretor executivo do Liceu, e ele vai te explicar. Você também pode falar com a Luciana Carneiro, o contato dela está aqui no chat. Ela é da equipe do Peterson na D2L. Eles trabalham com a principal ferramenta de e-learning do mundo, foi premiado ano passado, inclusive o Brightspace, como o melhor LMS do mundo, e eles trabalham com o LMS em reais, não em dólar. Tá? Então, você pode ter a melhor ferramenta do mundo por um preço que o teu aluno consegue incluir e amortizar e cabe no seu planejamento aí. A princípio, você fala com o Diogo Fonseca. O Diogo Fonseca é CEO, co-founder da Princípio, e eles têm uma abordagem de receita garantida para você cuidar da operação acadêmica. Né? É diferente de garantia de recebíveis apenas, é muito mais estruturado e eles te ajudam a fazer uma gestão financeira completa para a sua organização rodar redondinha. Vai no chat, Diogo Fonseca, e também tem o Marco Aurélio aqui no chat para você, que o Marco Aurélio é para você conseguir trazer para dentro da sua operação aquele aluno que não pode pagar uma mensalidade cheia. O Marco Aurélio é da equipe da Ficou Fácil, o crédito ficou fácil, da equipe do Luiz Carlos Neia lá. Então você fala com o Marco Aurélio, o Vianney pediu para você me explicar como é que funciona o financiamento estudantil do crédito ficou fácil. E ele vai te atender direitinho, que ele é muito bacana. Esse slide aqui eu não tive tempo de arrumar aqui. Nós vamos ter no dia 19 de março aqui uma apresentação sobre inteligência artificial e aplicações em gestão acadêmica e o histórico e o diploma digital, tá? Com o Jean Martina, que é do GT, que implementou o diploma digital geral no Brasil nessa área aí, e outros convidados. O Fábio Cesp está convidado, mas tem uma operação de planejamento, chama Visor, não vai poder fazer. Nós vamos trazer um novo card aqui, provavelmente com o Rodrigo aqui. Vamos lá. A Roper pode ajudar você na operação de AD, corrigindo ou criando a sua operação estruturada. Nós temos 3 consultores especializados em AD na Roper, o Jefferson Pandolfo, o Simara Wesley e o Evandro Souza, e todos 3 podem ajudar você a organizar a sua operação de EAD. No Mais Médicos ou na medicina judicializada, a Roper tem um time que chama Roper Med Mais, e eles fazem para você toda a organização de participação em certames e eles fazem toda a organização da implementação do curso de medicina, que já tem gente tropeçando. Tá? E também tem o André Camelo, que é a Sibeli Schutter, que analisam o intake, a captação do aluno para medicina. Inteligência de mercado foi o que nós trabalhamos hoje aqui, o Paulo Pressi é o nosso sênior dentro dessa área aqui, e aí eles se somam às equipes de marketing, que tem a Gidel de Húngaro e a Sibeli Schutter trabalhando junto ali. Fim, stop, share. Agora eu quero que vocês respondam as perguntas que chegaram para vocês. Márcio, começamos por você. Acho que uma aqui é em relação a por que essas empresas, né, não enxergam um problema tão grande com o marco regulatório do EAD. Eu acho que talvez tenha ali uma expectativa de que ela não vai ser tão dura assim como inicialmente se esperava, né? A gente escutou que o MEC acabou fazendo diversas reuniões com as principais instituições para entender melhor, né, como é que funcionava, como que é a qualidade e devem avaliar que você tomar uma medida muito drástica poderia inviabilizar ou impactar muito o acesso de milhares de alunos, né? Então, acho que talvez tenha essa ponderação de que não venha algo tão disruptivo que acabe inviabilizando, seja do ponto de vista de acesso, seja do ponto de vista de affordabilidade, né? De aumento das mensalidades, e por isso que tem essa visão ah, não tão negativa. Eu acho que um outro aspecto também que as empresas também podem levar em consideração é que isso talvez impacte mais, né, as empresas menores, e aí você conseguiria compensar um pouco disso, né, ganhando participação de mercado, crescendo em cima das menores, reduzindo aí o impacto negativo da regulação. Excelente. Jefferson Vinhas, agora é o seu 1 minuto de fama. Não, Tá? eu vou Antes, pegar uma. vai lá. Eu vou pegar só uma pergunta do Josué Viana aqui, que fala do Mais Médicos, né? E perguntando da questão dos diferentes impactos.
Eu acho que quais grupos podem ser mais beneficiados, ele pergunta, assim, ó, quem quase gabaritou aqui foi Afia, Edux e Anima, né? Então tem 23, 23 e 22 propostas, em cada uma delas aprovadas. C ficou com 18, Cogna e Cruzeiro com 8 e Vitro com 2. Né? Então essas são as... E aí dadas as... Obviamente quem tem mais, né, quem tem mais propostas passadas aí da primeira fase tem chance de ter mais êxito ali para frente. Então, obviamente, a AF, Dux e Anima são as três que estão mais bem posicionadas, Vianney. Beleza, é que eu cometi um equívoco aqui. Eu deixei de divulgar o nosso novo diretor comercial, Jefferson. Não é? Nós temos um novo diretor comercial Que, na que Roper, tá aqui, né? que é o Samuel Traik, ele está aqui, Eu tinha né? visto ele Samuel aqui. Traik, né? E, na verdade, os slides que vieram para mim não veio da operação comercial, e eu acabei, né? Aí ele me passou um WhatsApp aqui, pô, Nenê, você esqueceu de mim. Eu falei, não, tá em tempo, tá em tempo, tá em tempo, e dos próximos eu não vou acabar esquecendo disso. O WhatsApp do Samuel está colocado no chat aqui. O Samuel é uma pessoa do segmento da educação,